Olá! Hoje vamos falar de dois livros da Brink Book. Mustafá, sobre os refugiados, e O Caracol e a Baleia. Eu sou Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. E mais uma vez lembrando, eu estou aqui para estimular a leitura. Nós precisamos estimular a leitura das crianças. Hoje saiu uma revista Veja, e a capa diz o seguinte: uma nova idade das trevas. Eles estão falando de pessoas que acham que a Terra é plana e que são contra a vacina, as vacinas em geral. Bem, isso é um retrocesso. Eu acho que para combater isso é preciso ler, é preciso informação. Mas ninguém começa a ler depois dos 20 anos. É preciso ter o hábito da leitura. As crianças precisam ler desde cedo. Então, vamos levar esses livros para as crianças. Mustafá mostra a questão dos refugiados. Existem no Brasil muitos refugiados, muitos deles em situação irregular, porque eles não conseguem, porque o Brasil é um país burocrático. Quem não lembra do Kaysar do BBB? Ele é o refugiado mais famoso aqui no Brasil. E é importante porque ele mostrou para as pessoas a guerra, o que acontece com a guerra. As pessoas têm que deixar os seus países. É o que acontece aqui em Mustafá. Esse livro é um livro que eu chamo de livro-conto, porque é uma única situação que é tratada e resolvida. Não é uma longa história, é uma situação. Temos aqui no começo que ele está viajando de navio até chegar à Nova Terra. Provavelmente ele veio da Síria e está indo para o Canadá, porque a autora aqui é canadense. Imagine quais são as questões que o menino refugiado tem que enfrentar. O trauma da guerra, a saudade do seu país, a barreira da língua e os novos costumes que ele tem que se adaptar. Tudo isso está nesse livro. A questão da saudade e do trauma da guerra aparece desde o princípio, em que ele lembra das bombas, da fumaça, dos estrondos, e aí ele olha e vê a lua. E ele pergunta, e a mãe dele confirma, sim, é a mesma lua que você via lá. Temos algo em comum em toda a Terra, a mesma lua, a mesma terra. E aí ele começa a ver o verde de um parque e ele se identifica. Por quê? Porque é a natureza. É mais fácil para ele se identificar com a natureza. Ele vai ao parque brincar. Aí ele vê insetos, flores, mas a saudade está presente. Algumas flores parecem as xícaras de chá cor-de-rosa da sua avó. Aí entra a questão da linguagem. Ele vê uma menina andando com um gato amarrado numa fita. E a menina fala com ele. E ele, com muito medo, sai correndo. Ele não chega nem a contar para a mãe dele que ele viu essa menina. E ele, quando está no parque, pega um graveto e desenha na areia. Mas ele desenha cenas de guerra. As bombas, a casa dele. E a menina, mais uma vez, vem e ele foge. E a menina faz outros desenhos ali em cima dos dele. Mas, veja só, a questão da linguagem, a língua e dos costumes, ele não consegue se aproximar das pessoas, ele só observa. Uma mulher dando milho para os pombos, crianças que passam fantasiadas, um homem que passa tocando acordeon. E ele diz para a mãe dele: mãe, será que eu sou invisível? Até que a menina o vê em cima da árvore e o chama. Aí ela vai com ele até um lago que tem peixes e eles dão comida para os peixes. Aí, depois disso, que é, mais uma vez, falando da natureza, que são os peixes, eles começam a brincar. Até o momento em que ela diz o nome dela e ele diz o nome dele. Como eu disse no começo, esse é um livro muito simples, é um conto, em que é uma única situação e muito concisa. Tudo é dito de forma concisa e precisa. Então é um tipo de linguagem que se abre para a interpretação. Na terra de Mustafá, os gatos eram magros e selvagens, viviam nas ruas, não usavam fitas. E aí surge a pergunta: por que esses gatos eram tão diferentes? Este é o poder da literatura, fazer imaginar o porquê ou como as coisas são. Isso é muito diferente, por exemplo, de um livro didático em que fala da guerra, que explica como é a guerra, ou de um relato jornalístico, ou de uma televisão que faz uma reportagem.
Isso é literatura. E esse livro todo é assim. São frases curtas, são frases simples, mas que tem muita coisa por trás delas. Então, quem dá esse livro para uma criança tem que pensar o seguinte: deixa ela interpretar isso, deixa ela perceber o que pode ter por trás. Porque essa é a função deste livro, essa é a função da literatura. Completar o não dito, imaginar o não dito. Já o livro O Caracol e a Baleia é muito diferente. É uma história mais longa e mais aventuresca. É uma situação que vai se desenvolvendo. Um caracol vivia numa rocha negra, no mar. E ele queria conhecer o mundo. Mas os amigos dele diziam: não vá, fica aí quieto no seu lugar. Mas ele tem uma ideia, ele escreve na rocha: peço carona para a volta ao mundo. E quem aparece é uma baleia jubarte. Ela vê o recado e resolve dar uma carona para ele. Ele sobe na cauda dela e começa essa jornada pelo mundo. E o interessante é como ele é pequeno perto da baleia. Então ele fica na pontinha da cauda da baleia e vão para todas as partes, as mais frias e os mais quentes. E fica evidente o medo que ele tem pelas aventuras, uma tempestade, por exemplo. Mas ele depende da baleia. Eu me sinto tão pequeno, ele disse à baleia. Até que um dia a baleia, no meio de lanchas barulhentas, se perde e ela encalha numa praia. Não consegue sair. E ele pensa: eu preciso fazer alguma coisa. E aí que vem o grande lance original do livro. Um corte aqui para uma escola, alunos de uma escola, e o caracol vai até a escola e escreve na lousa. Lembram que ele escreveu na Pedra Negra? Escreve: salvem a baleia. E todas as pessoas desse povoado aqui vão lá salvar a baleia. Aí a maré enche e a baleia sai, ela se salva. E eles voltam para o lugar de origem. E os caracóis dizem: nossa, como você cresceu! Aí todos eles resolvem passear na cauda da baleia. Ou seja, este caracol abriu uma possibilidade nova. Então, como eu disse, é uma aventura mais longa, mais completa. E ela pode ser lida de várias maneiras. Relação de pais e filhos, relação de amizade, cooperação, a jornada do herói, que é quando o herói sai do seu lugar e vai conhecer o mundo, vai enfrentar perigos e volta modificado. O poder e o valor do pequeno, a importância da escrita como comunicação, porque é através da escrita que ele salva a baleia. E muito interessante que é um caracol e uma baleia, quer dizer, uma associação inesperada. Isso não tem nas fábulas tradicionais. Então desperta a atenção de como uma associação pode ser criada. Uma associação que ninguém pensou antes. Este livro é escrito em linguagem poética. A tradutora Gilda de Aquino fez muito bem, usou muitas rimas. Este é o céu, tão vasto é o céu, às vezes azul, quente, ensolarado, outras vezes por trovões tumultuado. Seus relâmpagos amedrontam o pequeno caracol, que agora sonha com a volta do sol, a cauda da baleia bem agarrado. E ele ficou olhando o céu, a terra e o mar, as ondas e as grutas e o dourado da areia. Distraído, encantado, não cansava de apreciar. Eu me sinto tão pequeno, ele disse à baleia. Todos cantaram naquele fim de tarde, felizes na cauda da grande baleia jubarte. Tentei mostrar que muitas leituras são possíveis aqui, assim como no livro Mustafá. Portanto, vamos repetir. Essa é a palavra de ordem. Vamos estimular a leitura desde cedo. O Brasil pode ser que tenha algum jeito. Espero vocês aqui na semana que vem. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal e de dar aquele joinha. Até lá!